Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 16 de março. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Rio Grande do Norte registra a terceira noite de violência e Ministério da Justiça autoriza intervenção nos presídios. TCU dá prazo de 5 dias para que Jair Bolsonaro devolva as joias que recebeu como presente da Arábia Saudita. Nos destaques internacionais, derrubada de drone dos Estados Unidos pela Rússia vira mais um golpe na relação conturbada entre os países. E ainda, caso da cozinheira que morreu após explosão de panela de pressão acende o alerta. E a gente te mostra como evitar acidentes. Te mostramos tudo isso e muito mais a partir de agora. Mesmo após a chegada da Força Nacional, o Rio Grande do Norte segue sob ataques e registra o terceiro dia de violência. O Ministério da Justiça autorizou a intervenção nos presídios do estado. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com a portaria, o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Rio Grande do Norte deve atuar pelo período de 30 dias. A operação vai coordenar os serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos. A medida vai contar com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e da segurança pública do estado. E apesar de todo o esforço para garantir a proteção, o Rio Grande do Norte teve a terceira noite e madrugada de violência, com ataques na capital, Natal, e em pelo menos outras 5 cidades. Logo cedo, um ônibus foi atacado por criminosos no bairro Guarapés, na zona oeste de Natal. Os bandidos abordaram motorista e passageiros da linha 599, determinaram que eles saíssem do veículo e, na sequência, atearam fogo no veículo. Após o episódio, o sindicato que representa os motoristas de ônibus informou que suspenderia a saída de novos veículos das garagens. A operação de trens urbanos da capital também foi suspensa pela Companhia Brasileira de Trens, depois que criminosos atacaram uma estação no bairro Nova Natal e colocaram obstáculos sobre a linha férrea em vários pontos. Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte tem sido alvo de ataques violentos orquestrados por uma organização criminosa que supostamente protesta contra as condições dos presos nas penitenciárias. Os criminosos atiraram e atearam fogo em prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos em cerca de 30 cidades do estado. Segundo a polícia, até essa manhã, as operações para combater os ataques tiveram 57 suspeitos presos e cerca de 15 armas de fogo e 26 artefatos explosivos foram apreendidos, além de drogas e munições. E o Tribunal de Contas da União, TCU, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva em até 5 dias o pacote de joias que recebeu como presente da Arábia Saudita. E também ordenou uma auditoria sobre todos os presentes recebidos durante o seu mandato. Pelo entendimento da Corte de Contas, os objetos devem ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência da República. O tribunal também ordenou que Bolsonaro entregue ao acervo público da presidência 2 armas, um fuzil e uma pistola, que recebeu como presente dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Segundo a lei, os funcionários públicos somente podem ficar com presentes que sejam de caráter pessoalíssimo e de baixo valor monetário, como camisas, perfume ou lenços. As joias presenteadas pelo regime saudita são avaliadas em 3,2 milhões de dólares, o equivalente a 16,5 milhões de reais. Funcionários do governo Bolsonaro tentaram entrar no país com as joias sem a devida declaração à Receita Federal. Conforme revelado pelo jornal Estado de São Paulo, as joias acabaram retidas na Receita, mas houve diversas tentativas de membros do governo Bolsonaro de retirá-las. Depois, foi descoberta a existência de um segundo pacote de joias, avaliado em R$ 397 mil e que está em posse de Bolsonaro. O ex-presidente nega ter cometido qualquer ilegalidade.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno imediato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo. Ele ficou afastado do governo por 65 dias após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ibanez se reúne hoje com a vice-governadora Celina Leão, que o substituiu, para saber o que foi feito durante essa sua ausência. Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que enviou ao Supremo um parecer favorável à medida. Na decisão, o ministro afirmou que a investigação do caso não mostra indícios de que Ibanez estaria impedindo o trabalho de apuração ou destruindo provas. Desta forma, Moraes entendeu que não há justificativa para manter o afastamento do governador do Distrito Federal. Segundo o ministro, não há qualquer risco de que o retorno à função pública do investigado Ibanez Rocha possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas. Apesar da decisão, o inquérito que investiga a suposta omissão de Ibanez e outras autoridades na contenção dos atos violentos na capital federal vai continuar em tramitação. E o governo relançou nesta quarta-feira o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE. Durante o evento, o presidente Lula criticou a atuação da Polícia Militar em áreas periféricas. 270 viaturas para atuar na Patrulha da Mulher foram entregues pelo governo federal à Polícia dos Estados. A entrega foi feita em cerimônia no Palácio do Planalto durante o relançamento do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Outra medida anunciada nesta quarta-feira, com o objetivo de combater a violência de gênero, é a criação de 40 casas da mulher brasileira nos estados. Hoje nós temos 7 casas da mulher. Portanto, o senhor presidente da República vai entregar praticamente 5 vezes mais casas da mulher, que são espaços de integração do Estado com a sociedade civil para combater a violência, especialmente contra as mulheres. No evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou que as ações do governo devem fortalecer a população mais pobre para reduzir a violência na sociedade. Segurança pública é algo social. Segurança pública não é apenas lei e ordem democrática. Segurança pública é uma política social. Quem perde um celular, quem tem um celular furtado e roubado, dependendo da sua faixa de renda, tem um dano maior ou menor. Um cidadão de classe média alta que tem um celular roubado ou furtado, vai no outro dia, bloqueia, vai lá e compra outro. Um porteiro, um diarista, um trabalhador da construção civil, um estudante, tem uma perda quase que irreparável. Um trabalhador da construção civil que tem uma bicicleta furtada não é a mesma coisa que uma pessoa que usa a bicicleta uma vez por ano para fazer atividade física, falo de mim mesmo. Fazer segurança pública é cuidar dos mais pobres. O PRONASSE atua em 5 eixos para combater a violência, fortalecendo ações de cidadania, com foco na educação das pessoas mais vulneráveis, combate à violência de gênero, racismo e ressocialização dos presos. Durante o lançamento do programa, o presidente Lula criticou a ação da polícia nas áreas de periferia. Ele afirmou que o governo federal deve agir em todas as esferas para garantir qualidade de vida à população mais pobre e retomar a confiança da sociedade na polícia. A polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em muitos lugares do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora da sociedade. Então, nós precisamos mudar, e eu acho que o PRONASSE pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, ter um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. O presidente destacou que o governo deve auxiliar os jovens para garantir a ressocialização e a educação de infratores, a fim de que eles retomem o convívio e as atividades legais, e afirmou que esse será o papel do PRONASSE. O papel do Estado
é o de cuidar das pessoas. Cuidar antes das pessoas cometerem qualquer delito, mas também cuidar depois que a pessoa cometer, na perspectiva de fazer essa pessoa voltar a ter uma convivência social tranquila na sociedade brasileira. E antes do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira. De acordo com o IMET, há pontos com acumulados de chuva pela região norte e nordeste, onde elas devem vir com força e também no centro-oeste. Os ventos marítimos transportam a umidade do oceano para a costa leste e norte do país, espalhando nuvens em áreas do litoral entre Santa Catarina e Paraná, Salvador, ali no litoral sul baiano, e do Maranhão ao Pernambuco. Mas as fortes chuvas também trazem boas notícias. Em São Paulo, o reservatório Cantareira atingiu o melhor índice desde setembro de 2011. Mas para hoje, a expectativa é de que o tempo fique firme e sem chuva. Vamos então ver como fica o clima em algumas cidades do país. Começamos por Florianópolis, em Santa Catarina. O dia por lá será de calor e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 30 graus. Na região nordeste do país, em Salvador, na Bahia, o dia também será de calor, com chuvas rápidas durante o dia e a noite. A máxima chega aos 31 graus, muito quente. E para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada no céu aqui na região central, na região da Praça da República. Olha só, a gente tem esse fundinho azul com umas poucas nuvens ali, parecem até algodão. Cara de dia o quê? De dia quente. Pois é, a previsão é de calor para hoje, sim. E é claro, né, depois de muitos dias de temporais, quase uma semana inteira, a chuva finalmente parece dar uma trégua aqui. A máxima chega aos 28 graus. E veja a seguir, derrubada de drone dos Estados Unidos pela Rússia vira mais um golpe na relação conturbada entre os dois países. E ainda, caso da cozinheira que morreu após a explosão de uma panela de pressão, acende o alerta. E a gente te mostra como evitar acidentes. Não perca, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Após caças russos interceptarem um drone de vigilância americano que caiu no Mar Negro nesta terça-feira, as tensões continuam aumentando entre os dois países. Nesta quarta, a Rússia afirmou que vai responder proporcionalmente ao que considera como provocação dos Estados Unidos. O governo americano chamou a atitude russa de imprudente e pouco profissional. O Ministério da Defesa russo afirmou em um comunicado que a Rússia não está interessada em tais eventos, mas continuará respondendo proporcionalmente ao que considera a todas as provocações. Na terça-feira, 2 caças russos interceptaram um drone de vigilância americano e danificaram sua hélice. Os Estados Unidos chamaram a atitude russa de imprudente e pouco profissional, enquanto Moscou negou sua responsabilidade e acusou Washington de realizar voos hostis na região. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Mark Milley, disse que o Pentágono está analisando vídeos e dados do drone para ver exatamente o que aconteceu. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que os aviões americanos voarão onde o direito internacional permitir e advertiu a Rússia a agir com precaução. O Parlamento da França vota nesta quinta-feira o projeto que prevê a reforma da Previdência no país. A proposta já tem o apoio do Senado, mas a votação na Câmara deve ser mais apertada. Enquanto isso, nas ruas, 2/3 dos franceses, segundo pesquisas, são contrários ao plano, o que tem gerado manifestações e greves por todo o país. A reforma da Previdência na França é considerada certa pelo Senado, que é controlado pela oposição de direita, favorável ao projeto. Na primeira votação, foram registrados 195 votos a favor, 112 contra e 37 abstenções.
Agora, o texto precisa ser revisado e votado pela Assembleia Nacional, onde ficam os deputados eleitos no país. A expectativa é de que o resultado da votação da Assembleia saia ainda nesta quinta-feira. O governo do presidente Emmanuel Macron quer aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos, a partir de 2030, e antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos, para que o trabalhador tenha direito à pensão integral. De acordo com pesquisas realizadas no país, 2 em cada 3 franceses são contra a proposta. Os sindicatos fizeram um apelo para que os parlamentares votem contra a proposta. Milhares de pessoas têm saído às ruas em protestos contra a medida desde que foi anunciada em janeiro pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne. As greves em setores cruciais como energia e transporte continuam, apesar das manifestações terem perdido força com a chegada da votação. Após temores de uma possível crise nos sistemas bancários nos Estados Unidos e na Europa, o petróleo encerrou esta quarta-feira com o menor valor de fechamento desde dezembro. O preço do barril de petróleo West Texas Intermediate referência para os Estados Unidos caiu 5,21% nesta quarta-feira. Em Londres, o barril do Brent, referência para a Petrobras, teve baixa de 4,80%. Entre os motivos estão os temores de que ocorra uma nova crise financeira, o que tira o apetite por risco dos investidores. A semana tem sido de turbulências no setor bancário nos Estados Unidos e na Europa. Nesta quarta-feira, as ações do banco Credit Suisse caíram 24%, com seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, anunciando que não vai apoiar a instituição com o aumento de sua participação. O mercado se acalmou mais para o fim da tarde. O Banco Central e o supervisor financeiro da Suíça afirmaram que o Credit Suisse cumpre as exigências de capital e liquidez e que, em caso de necessidade, poderia obter novos recursos. O Banco Nacional Suíço afirmou que colocaria liquidez à disposição do Credit Suisse. Nos Estados Unidos, os índices de ações Dow Jones e S&P 500 fecharam em queda. No Brasil, o Ibovespa, índice que reúne as ações das maiores empresas, fechou em baixa de 0,25%, após cair com força pela manhã. Mais um grupo de detentos foi transferido para a mega prisão em El Salvador. Desta vez, 2.000 integrantes de facções criminosas foram para a considerada a maior prisão das Américas. O governo local promove uma verdadeira guerra contra as gangues. Segundo o governo, em uma nova operação, foi transferido o segundo grupo para o Centro de Confinamento do Terrorismo, o SECO. Já são 4.000 na prisão. Com capacidade para 40.000 detentos, o local conta com um regime severo de reclusão. A penitenciária já foi denunciada por órgãos de defesa dos direitos humanos. A mega prisão fica em uma área rural de Tecoluca, a 74 quilômetros de São Salvador. Os primeiros 2.000 detentos que integravam grupos criminosos foram levados para o centro em fevereiro. A explosão de uma panela de pressão que levou à morte de uma cozinheira em um restaurante no interior de São Paulo na semana passada acende um alerta sobre os cuidados que devemos ter com esse utensílio doméstico. A repórter Maria Clara Leite mostra agora pra gente como manusear e como conservar as peças para garantir o uso dessa panela com segurança. Uma tarefa aparentemente simples, mas que pode oferecer muitos riscos. O manejo da panela de pressão. Pela operação incorreta ou falta de cuidados, o utensílio pode explodir e causar destruição e morte. No último dia 9 de março, uma cozinheira de 36 anos, que estava em seu primeiro dia de trabalho, foi vítima desse tipo de acidente em uma churrascaria de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento da explosão. O caso foi registrado como morte acidental na delegacia seccional da cidade. Para evitar riscos, os cuidados com a panela de pressão começam na compra, como alerta a diretora de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Primeiro cuidado é comprar num comércio formal. Primeira preocupação, e com nota fiscal. A preocupação mais importante é se o produto tem o selo de certificação do Inmetro.
Mas só o selo não garante a segurança. Em casa ou restaurantes, é preciso manter os cuidados com o utensílio ao longo de toda a vida útil dele, com limpeza adequada, troca de peças e até com o descarte da panela, em caso de queda, por exemplo. Neste restaurante em São Paulo, o proprietário troca as panelas de pressão a cada 6 meses, mesmo sem danos aparentes. E olha que ele toma todos os cuidados necessários para a conservação das peças. A gente nunca deixar a válvula entupida. Isso aqui é fundamental. É por aqui que vai sair o vapor dela. Tanto na hora do cozimento, que vai liberar o vapor, quanto na hora de poder abrir. A válvula entupida deve ser trocada, assim como o anel de vedação, conhecido como borracha, que costuma ressecar. E no momento da utilização, o chefe recomenda observar o tamanho da boca do fogão onde a peça será colocada, que não pode ser muito grande, porque o fogo precisa ficar bem no centro. E ele traz talvez a dica mais importante entre tantas: respeitar o processo da panela de pressão. Então, com a válvula desentupida, ela vai liberar a pressão naturalmente. Vai liberar o vapor, que vai liberar a pressão interna naturalmente. E você só pode abrir depois que tiver 100% sem pressão, a válvula que é o termômetro disso. Não pode abrir, tentar abrir em hipótese alguma a panela se tiver pressão dentro. Isso é muito perigoso para uma explosão. E também não pode colocar ela embaixo de água, que é uma coisa clássica que as pessoas fazem, que é muito errado. Quem cuida direitinho da panela, que acelera processos e prepara verdadeiras delícias, tem nela uma grande aliada em casa ou no restaurante. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até mais!